Estamos de volta e hoje falando com duas profissionais que trabalham na área da saúde de uma maneira junta, uma maneira em conjunto, elas que fazem parte lá da Clínica Aura, onde tem excelentes profissionais e sempre estamos aqui trazendo no nosso programa para orientar e trazer a você o conhecimento. A Sabrina e também a Jumara estão aqui conosco. A Sabrina é nutricionista, a Jumara é psicóloga clínica e está falando deste importante tema aqui no nosso Enfoco de hoje. A Jumara, no final do primeiro bloco, estava falando do acompanhamento, da importância de tudo isso. Ela vai dar uma concluída agora, se a gente entrar no assunto da cirurgia. Henrique. É importante enfatizar que as pessoas que têm um transtorno, elas têm muita dificuldade de reconhecer, né? Então, é importante que as pessoas auxiliem, a família fique atenta para que possa ter um trabalho satisfatório, para que a família também se envolva nessa questão, tanto da anorexia quanto da bulimia, de uma forma que elas se impliquem de que é uma questão que tem que ser trabalhada familiarmente, né? Então, é importante que tenha esse olhar. A pessoa ela não percebe, ela tem muita dificuldade de lidar com a sua situação corpórea, ela não tem essa percepção tão nítida, tão clara, então ela precisa do outro para que o outro possa auxiliá-la com isso. Muito bem, é importante, né? E a gente sempre fala aqui, olhe para quem você ama, ama as pessoas que estão ao seu redor, gosta das pessoas que convivem com você, então olha com carinho, perceba as atitudes, veja de que forma você pode auxiliar, muitas vezes um abraço, uma palavra amiga, o amor é o primeiro e o melhor remédio de sempre, né? Agora a gente vai falar a respeito de um assunto não menos importante, que é a questão da cirurgia bariátrica. Muitas pessoas têm dúvida de como é que funciona, dos cuidados que se precisam ter, tanto antes no diagnóstico, quanto depois também que se fizer essa cirurgia. E a Sabrina vai falar um pouquinho pra gente sobre o que ela representa. A cirurgia bariátrica ela acaba sendo a solução para o processo da obesidade, né? Para a gente acabar resolvendo esse problema. Então, muitas pessoas têm recorrido à cirurgia bariátrica como resolução da obesidade. Só que ela sozinha não vai conseguir resolver todos os problemas. Como a gente falou, transtorno alimentar, comportamento alimentar, envolvem toda a caracterização do ser humano, né? Então, a gente precisa desenvolver um procedimento para a pessoa ir se percebendo no pré-operatório, para depois, no pós-operatório, ela conseguir seguir uma vida normal e não acabar desenvolvendo outros transtornos depois da bariátrica. Claro, então, por isso é importante também que a gente consiga fazer o tratamento em conjunto. Por isso que os médicos geralmente encaminham para uma nutricionista e uma psicóloga, para a gente conseguir dar esse embasamento para a cirurgia ser suficiente. E essa cirurgia da redução do estômago, a pessoa precisa estar ciente dos procedimentos, tudo que vai acontecer e fazer esse acompanhamento nutricional, né? Sim, a gente começa com um processo de reeducação alimentar. Então, a pessoa chega no consultório, a gente vai começando a fazer ela se perceber as escolhas, faz aquele processo de reeducação normal que tem a dieta para ela começar a se alimentar nas quantidades corretas, fazer as escolhas corretas, para depois ela conseguir ir mais fácil para essa parte também. Claro, claro. Né? E como que a pessoa percebe, né, a necessidade de se fazer cirurgia? Que parâmetros que determinam essa necessidade? O paciente ele precisa ter o IMC acima de 35 com alguma doença associada ou o IMC acima de 40. Que aí é aquele cálculozinho que a gente faz geralmente no início das consultas para passar para o paciente. Altura e peso, né? O peso dividido pela altura ao quadrado. Então, ele precisa ter ou comorbidade, que aí é diabetes, pressão alta, alguma doença associada. Às vezes, problema na coluna também associado à obesidade também dá o diagnóstico que é necessário a cirurgia bariátrica, ou o IMC de obesidade grau 2, que é acima de 40. E como que entra a sua parte nisso, Jumara? Muitas pessoas que chegam à clínica, elas não têm ideia que vão passar com um psicólogo, né? Porque a cirurgia bariátrica, ela, de primeiro momento, ela vem como uma solução rápida. No entanto, as pessoas elas não têm a percepção de que, além da cirurgia bariátrica, todo o comportamento alimentar que nós falamos no princípio precisa ser analisado, observado e cuidadosamente modificado, né? Então, é um processo
que leva-se um tempo, não é só a cirurgia bariátrica, ela tem todo um envolvimento da pessoa ir se percebendo quanto indivíduo, para ir se adaptando às novas situações que a própria cirurgia vai trazer. Claro. Então, durante algum período, ela tem restrições com a dieta, algumas coisas que ela está habituada a comer, ela tem dificuldade de comer. Coisas que tinham um determinado sabor pode ter alterações, né? E as pessoas, elas não têm essa percepção de que elas precisam estar envolvidas e o quanto que isto é angustiante. Você reaprender a se alimentar, você reaprender os teus limites. Pois é, Gilmar, e a gente tem que prestar atenção também da forma que a gente orienta essas pessoas, né? Porque às vezes a pessoa ali, ela tá complexada, né, com a forma física dela e ela acha que de uma vez vai resolver nessa solução e mal sabe que aquilo vai mudar toda a sua rotina. Então é muito importante esse trabalho de conscientização se realmente a pessoa quer fazer essa escolha. Né? Exatamente. E é justamente por isso que é importante a continuidade do acompanhamento psicológico pós a bariátrica, porque ao decorrer do tempo vão vindo as situações e as dificuldades de lidar com elas e a dificuldade de lidar com essa nova figura que a pessoa tem uma questão corpórea que vai ser mudada ao longo do tempo e que ela não conhece. Ela desconhece tudo isso. Então, o acompanhamento psicológico ajuda e dá respaldo nesse sentido. Claro, claro. Precisa prestar bastante atenção, né? Cada caso é um caso, não dá pra gente tratar de forma genérica, né? Não, não dá. E tem também, Sabrina, a questão dos nutrientes que precisam ser observados por essas pessoas que vão fazer a cirurgia, né? Sim, geralmente a pessoa passa por um pré-operatório com exames, né? Que aí a gente consegue ver os nutrientes como estão. E depois da cirurgia, eles fazem os exames de novo, pra gente ver hemograma, todas essas coisas. E as vitaminas que a gente precisa observar com mais frequência, né? A B12, o ferro, por conta da superfície de absorção do estômago que está diminuída. Então, a gente acaba absorvendo menos esses nutrientes quando a gente faz a bariátrica. Claro, claro. E o que você orienta para quem de repente está assistindo o nosso programa e está pensando em fazer a cirurgia bariátrica? O que você pode dar de dica, de aconselhamento para essa pessoa, tanto do ponto de vista nutricional, quanto também aqui do ponto da Gilmária psicológico? É muito importante que a pessoa busque um acompanhamento, né? Antes dela decidir de fazer a cirurgia, ela procurar conhecer como que é o procedimento, qual que é o procedimento que o médico quer utilizar nela, quais são os riscos do procedimento, o que vai acontecer depois, qual o período que ela vai ficar em qual tipo de dieta, e tomar consciência de que se eu não conseguir resolver esse problema da obesidade com nenhuma outra coisa, com reeducação alimentar, aí seria o caso de fazer a cirurgia bariátrica. Se ele é solucionado com mudança de hábito somente e com atividade física, não seriam casos de bariátrica, né? Hoje a bariátrica tá muito meio que jogada ao vento, né? Todo mundo pode fazer em qualquer momento da vida, não importa se você tem doença associada, as pessoas acham que é a solução de todos os problemas. Mas a gente precisa pensar que existem outros caminhos que a gente pode percorrer que não acabem, entre aspas, agredindo o nosso organismo, né? Porque você vai tirar uma parte que era para estar lá dentro. Dúvida. E outra coisa, né? O seu cérebro, ele tá, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de comer muito, ela já habituou esse padrão de isolar ali na parte da refeição aquela coisa que está te fazendo mal. Depois que a pessoa faz a cirurgia, a hora que ela vai comer, ela não vai sentir vontade e ela vai jogar onde isso? Então, exatamente. É muito comum as pessoas que fazem a cirurgia desenvolverem crises de ansiedade ou algumas se recolhem, né, se retiram de alguns convívios por conta de não conseguir ou não estar apta ali as adaptações necessárias após a cirurgia. E é muito importante, eu costumo dizer que a melhor questão é conhecer, pesquisar, ir atrás de informações para que tenha mais tranquilidade nas escolhas de fazer ou não a cirurgia e para conseguir dar aí um respaldo e um auxílio necessário pós a cirurgia também. Por isso que é necessário essa questão multidisciplinar e esse auxílio profissional
que faz toda a diferença. Claro. Agora o nosso programa infelizmente chegou ao fim, assim como eu pedi para a Sabrina, eu vou pedir para você também, Gilmara, deixar aí a sua dica, o seu recado para quem está pensando em fazer a cirurgia ou também dentro, né, do que nós tratamos no primeiro bloco, a questão do comportamento alimentar. Tire suas dúvidas, pesquise, converse com um profissional, esteja aberto a conhecer mais sobre você, conhecer mais sobre o seu organismo, a conhecer mais sobre a sua personalidade, sobre as suas questões, que isso faz a total diferença. Muito bem. Obrigado pela sua presença, viu, Gilmara? Obrigado também. Sabrina, espero que vocês tenham ficado à vontade aqui conosco. Sim, ficamos. Né? Porque eu fiquei muito contente, porque eu senti que o dever foi cumprido. Que vocês conseguiram passar aí com muita didática, dentro desses exemplos, o que as pessoas que nos ouvem, nos assistem, precisam ouvir. Obrigado, viu? Obrigada. Mande um abraço para a Elisa lá. Pode deixar. Daremos. Muito bem, estas foram Sabrina, nutricionista, e também a Gilmara, psicóloga clínica, lá da Clínica Aura, aqui em Osasco, falando a respeito desses temas tão importantes que a gente tratou, que é a cirurgia da redução do estômago, também dos comportamentos alimentares, né? Então, toda semana, os profissionais da Clínica Aura estão aqui com a gente. A você, meu muito obrigado pela sua audiência de sempre, a você que nos acompanha também pela internet, não só telespectador, quanto também internauta. Continue com a nossa programação e nos encontramos amanhã. Um grande abraço!